Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história? Hoje vamos falar mais um tipo de mudança que acontece em nossa vida, em nosso cotidiano. Vamos lá para a apostila? Vamos iniciar na página 202 e vamos até a página 206. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre mudanças na vizinhança. Primeiro, vamos ler um diálogo entre Duda e Theo. Duda, olha só a fotografia da pracinha que meu avô me deu. Essa pracinha não parece com ela, não. Cadê os brinquedos? E o campinho de futebol? É mesmo, Duda, não parece a pracinha. Acho que você entendeu errado. Deve ser outra pracinha. Agora o Theo tá olhando a fotografia e comparando com a praça. E aí, criança? Vocês acham que é a mesma pracinha? Vamos dar uma olhada. Ó, será que tem alguma coisa ainda que é igual à pracinha? Para comprovar se é a mesma pracinha? Ah, temos aqui o quê? A árvore. É a mesma árvore. Mudou o quê? Antes tinha um chafariz, tinha um banco, agora tem o quê? Tem um escorregador, tem um balanço e tem um campinho de futebol. Ou seja, os locais também mudam, se modificam de acordo com as pessoas que moram naquele local. Se eles concordam de mudar, acha que é mais útil um parquinho e um campo de futebol, então eles mudaram a pracinha, mas o que comprova que era mesmo é a árvore que tem até hoje aqui. Vamos lá. Agora vocês vão conversar um pouquinho com a família sobre esse tipo de mudança que aconteceu na pracinha. Observando a fotografia e a praça, você acha que é o mesmo lugar? Como você chegou a essa conclusão? Houve mudanças neste lugar? Quais? Agora, vamos entender outro tipo de mudança que acontece em nossa volta. Os lugares também passam por mudança. Algumas delas levam muito tempo para acontecer. Outras acontecem rapidamente. Há também mudanças que são temporárias, como o fechamento do trânsito em uma rua por causa de um jogo de futebol ou algum evento. Então vamos lá, ver algum desses tipos de mudança. Ó, temos um exemplo aqui na primeira imagem, que é o quê? Uma construção de um edifício ou um prédio ou um asfaltamento de uma rua. Ela muda rapidamente um lugar. Ou seja, muitas vezes vocês podem reparar aí na sua rua que tinha um terreno vazio, um terreno baldio. Passou um dia, vocês começaram a ver o quê? Mudança, construções sendo feitas naquele local. Então, tá acontecendo o quê? Uma mudança que pode ser rápida. Por quê? Tem um início e um fim para terminar essa mudança. Agora, tem mudanças que demoram muito a acontecer. Temos um exemplo aqui. Em cidades pequenas, como São João do Oriente e Minas Gerais, as mudanças demoram a ocorrer. Ou seja, tem cidades que você visita, passa anos sem ir lá e ela continua do mesmo jeito. Às vezes mudou poucas coisas, porque vai depender das pessoas que moram lá, de quem administra aquele local. E já tem locais que não podem ser modificados, porque eles são o quê? Patrimônios históricos, que é o caso de Paraty, em uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Seu centro histórico é tombado, ou seja, é protegido e não pode sofrer modificações. Ou seja, tem locais que ele tem uma história para contar, nos objetos que tem, nos monumentos. Então, ele não pode ser modificado, não pode mudar, porque senão vai perder a história daquele local. E também tem mudanças temporárias que acontecem em determinado lugar.
Um exemplo é o quê? Quando acontece uma corrida de rua. Tem algumas ruas ou avenidas que são fechadas para acontecer esse evento. Então, o trânsito muda de lugar naquele determinado dia, mas no outro dia já volta tudo ao normal. Entenderam? Agora vamos para a atividade. Você tem notado mudanças na sua vizinhança? Se sim ou não. Se teve alguma mudança, você vai escrever no 3 quais mudanças que aconteceram. Essa atividade você também pode perguntar para uma pessoa mais de idade que conhece a sua rua ou o seu bairro, que ela vai saber dizer se teve alguma mudança. Agora vamos para o exercício 4. Rua 15 de Novembro é uma das principais vias em Curitiba, capital do Paraná. Observe as fotografias dessa rua em dois momentos. Temos aqui a Rua 15 de Novembro em 1896. Olha como era a rua. Ela era toda de pedrinha, né? Toda calçada em pedra. Tinha calçada, tinha várias residências, né? Porém, algumas com poucos andares. Temos aqui um trajeto, acho que era para passar bondes. Então, vocês vão reparar várias coisas nessa imagem. Agora, já é a Rua 15 de Novembro, no ano de 2012. Vemos aqui que já tem vários prédios, alguns muito altos, que não dá nem para ver o final dele. Ela continua calçada em pedras, porém aqui não passa automóveis, porque ó, tem bancos, tem canteiro. Então vocês vão observar mais detalhes para estar respondendo essa atividade, que está perguntando assim: que mudanças aconteceram na Rua 15 de Novembro de 1896 a 2012? Complete a tabela. Você vai colocar aqui como era antes e depois como era depois. Letra B. Por que você acha que essa rua sofreu essas mudanças? Você vai olhar as atividades e vai pensar por que ocorreu essas mudanças e vai escrever com as suas palavras. Vamos lá. Agora tem um super desafio para vocês fazerem. Você acha que a sua rua passou por mudanças? Como você pode descobrir isso? Vocês vão fazer uma entrevista. Entreviste seus pais ou avós ou algum vizinho mais antigo sobre como era a sua rua antigamente e como ela é hoje em dia. Vamos lá, você vai fazer um desenho ou colar uma fotografia de como era a sua rua e depois vai escrever uma legenda. E embaixo você vai colar uma foto ou desenhar como é a sua rua nos dias atuais. Mas para você fazer essa atividade, primeiro tem que fazer a entrevista para você saber as características de como era antigamente. Entenderam? Essa atividade vai valer 2 pontos. Vamos lá para mais duas atividades para finalizar a aula de hoje. Neste capítulo, estudamos o que são mudanças. Você compreendeu o que quer dizer mudar? Explique com as suas palavras o que é mudança e dê exemplo de alguma mudança em sua vida. Estudamos vários tipos de mudança: mudança no corpo, mudança de endereço, mudança de cidade, mudança na sua vizinhança, na sua rua. Mudança na sociedade. Então, uma dessas mudanças aconteceu na sua vida. Você primeiro vai escrever o que é mudar e vai escrever uma das mudanças que já aconteceu na sua vida. Agora, o exercício 2. Observe a imagem. O que mudou no meios de transporte do passado até nos dias atuais. Temos aqui o bonde puxado por animais em Limoeiro, Pernambuco. Antigamente, no ano de 1951, que foi tirado essa foto, os transportes eram o quê? Puxado por
animais. Você vai escrever embaixo como é os transportes hoje em dia. Eles ainda são puxados por animais? Então, só lembrando, esse bondinho puxado por animais, vamos dizer que ele é o avô do bondinho que já existiu aqui no nosso estado. Entenderam, crianças? Essas são as atividades para hoje. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua professora. E um recadinho: mesmo longe, você está aqui bem pertinho de nós. Beijos!